sistêmica e nós vamos falar hoje sobre o feminino e o masculino. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, dá um joinha, um like, para que o YouTube possa mandar para mais pessoas que também querem conhecer mais ou gostam desse tema, desse assunto. Então, o tema de hoje é feminino e masculino. Nós, seres humanos, pessoas, nós temos o feminino e o masculino dentro de nós. Então, independente se nós somos homem ou mulher, se estamos num corpo feminino, corpo de mulher ou no corpo de um homem, nós temos o feminino dentro de nós. Nós viemos de metade da nossa mãe e metade do nosso pai, não tem como falar que não. Então, nós viemos da união, né, do óvulo da mãe e do espermatozoide do pai. Então, assim, por mais que a gente não conheça nosso pai, não conheça nossa mãe, não tivemos contato com um deles de alguma forma, mas não tem como dizer que não viemos dele. Então, nós temos esse feminino, somos a metade de cada um deles. E de toda uma geração que vem, que a gente carrega, né, dos nossos antepassados. Então, nós somos um pouco de cada. E como é que é essa questão do feminino e do masculino dentro de nós? De onde vem isso? Na energia que nós temos. Aí assim, a gente começa a entender e começa a buscar que lá atrás, né, nossos antepassados, muito lá atrás, na época das cavernas, por exemplo, como é que as pessoas de lá, elas viviam? Então, as mulheres, elas ficavam dentro da caverna e elas cuidavam, protegiam os filhos, né? Elas que davam comida, elas que cuidavam, que amamentavam. E os homens, por consequência, eles saíam. Com medo ou não, eles saíam. Eles tinham que ir para a vida, eles tinham que buscar alimento, eles tinham que buscar sustento para a família. E isso foi ficando no cérebro, que é o cérebro que nós temos até hoje, que é o nosso cérebro instintivo, que é o nosso cérebro mais antigo, que é o cérebro reptiliano. Nós temos 3 cérebros, o nosso cérebro racional, que fica mais ou menos aqui, é o neocórtex, que é a parte racional mesmo, de raciocínio lógico. Nós temos o nosso cérebro límbico, que é o cérebro das emoções, e o cérebro reptiliano, que é o cérebro mais antigo, né? Que é o que a gente traz toda essa energia, tudo isso lá de trás dos nossos antepassados, que ele fica mais ou menos aqui atrás, na base, aqui na nossa nuca. Então a gente traz isso lá de trás, traz isso dos nossos antepassados, traz isso como referência. Ele está inerente a nós, que nós somos seres humanos, então nós viemos de uma evolução principalmente. E nós temos esse feminino. O que é o feminino? O feminino é o amar, o cuidar, é o proteger, é a conversa, é a fala, é o silenciar. O feminino é o interno, é trazer para dentro, né? O feminino é essa coisa assim de carinho, de afeto, de demonstrar, de sentimento, de sensibilidade, né? E a mulher, ela vibra mais na energia feminina, geralmente é assim. E aí nós temos o masculino. E o que é o masculino? O masculino é ir para fora, é ir para a vida, é seguir, é liderança, é ter objetivo, é assim, é certeiro, é realmente certeiro, sabe? Você coloca um objetivo, uma mira e vai, só vai, simplesmente vai. Então esse é o masculino, ele é mais racional, ele assim, não é tão sensível. E geralmente o homem, ele vibra mais nessa energia do masculino. Isso é normal, isso é comum. Mas nós mulheres, embora vibramos muito nessa energia do feminino, nós também temos o masculino em nós. Porque assim, na hora da gente precisar usar o nosso feminino, tanto feminino assim do cuidar, do ser mãe, do proteger, mas nós usamos o masculino, nós também passamos pelo campo do masculino quando nós vamos para a vida, no nosso trabalho, quando a gente vai resolver alguma coisa externa, porque o masculino ele é externo, ele é para fora, então um complementa o outro. Então a mulher, ela usa o masculino, ela tem o feminino dela, mas ela usa o masculino também para ir para a vida, para trabalhar, que nem o que eu estou fazendo hoje.
gravando um vídeo falando, isso é uma ação do masculino. É colocar pra fora, ir, demonstrar, falar, isso é o masculino. E o homem também, geralmente que vibra, né, no masculino, ele também tem o feminino. Quando ele vai cuidar dos filhos, quando ele vai ter o cuidado com ele mesmo, porque ele precisa se cuidar, se proteger, ele demonstra amor, afeto, ele também chora, ele tem essas transições pelo feminino. Como nós, mulheres, temos as transições para o masculino. Então, o que é saudável? Eu vibrar na energia que eu tenho, que é dentro de mim, no meu corpo, e na hora que eu preciso, eu vou transitar pela outra energia, depois eu volto para minha energia de novo. O homem também, a mesma coisa, ele tá na energia dele, mas quando ele precisa de fazer uma coisa mais delicada, ele vibra na energia feminina. Quando ele precisa tá com a esposa, com os filhos, ou até no trabalho, alguma coisa que ele precisa de mais cuidado, de uma coisa de mais sensibilidade, ele transita pelo feminino e depois ele volta na energia do masculino de novo. Então, é natural isso. E assim, não tem que ser uma coisa forçada. O saudável é que seja natural. Quando eu preciso transitar pela outra energia, eu vou e depois volto para a energia que eu estou vibrando. E assim, o feminino, quando ele está adoecido, porque nós precisamos de equilíbrio entre essas duas energias, do masculino e do feminino. O feminino, quando ele está adoecido, são aquelas pessoas, não só mulheres, mas aquelas pessoas que são mais para dentro, mais retraídas, assim, que tem muito medo, não conseguem se impor, muitas vezes são até dependentes emocionais, né, do marido, da esposa, ou do pai, ou da mãe, ou de uma outra pessoa, porque ela não consegue se projetar para fora, ela não consegue expor toda aquela energia, então ela é muito reprimida, ela é muito passiva, é uma pessoa muito passiva, e isso é um feminino adoecido. Já o masculino adoecido são aquelas pessoas, homens principalmente, mas aquelas pessoas, porque tem mulheres também, que são muito agressivas, que são muito pra fora, que querem resolver tudo brigando, tudo na porrada e perdem a paciência muito fácil e só gritam e explodem muito fácil. Então esse é o masculino adoecido. E como é que a gente faz para equilibrar tudo isso? As mulheres, pra gente equilibrar nosso feminino, pra gente carregar a nossa energia feminina, a gente precisa conviver, as mulheres precisam conviver um pouco mais com outras mulheres em alguns momentos, e os homens conviver com os homens, com outros homens em alguns momentos. Mas assim, pro feminino adoecido, o interessante é a pessoa colocar o adulto dela para tomar conta da vida. Então, naqueles momentos, é um trabalho, assim, é um processo. Não tem nada fácil, gente. Não tem assim, eu descobri, é simples assim. Não, infelizmente não é assim que funciona. É um trabalho. Então, assim, eu preciso entender, claro, conhecer, empoderar aqui o meu adulto, trazer para mim, meu adulto, minha criança e falar assim, não, agora a minha criança está aqui, eu adulto, eu vou cuidar da minha criança. Então, em vários momentos que isso acontecer, eu me projetar para a vida. Em vários momentos que isso acontecer, eu me projetar para a vida. E assim, aos poucos, isso vai melhorando. Agora, de masculino adoecido, é aquilo mesmo, é olhar e falar, não, peraí, nessas horas eu explodo muito fácil, eu ter a minha inteligência emocional ali e conseguir controlar um pouco, não tem outra saída, porque isso, tanto o feminino adoecido quanto o masculino adoecido não são legais, né, estão em desequilíbrio, então não são muito bons para nós, para a pessoa e para as pessoas, né, que a gente se relaciona, que a gente conversa. Então assim, vamos identificar quais os momentos que nós temos do nosso feminino adoecido, do nosso masculino adoecido, e vamos cuidar disso para nós mesmos primeiro, né? Porque isso melhora o relacionamento intrapessoal, que é nós com a gente mesmo, né? Interpessoal, que é com as pessoas ao redor. Porque pensa só, uma pessoa que tem um feminino muito adoecido, no trabalho, por exemplo, ela vai ser muito passiva, ela vai dizer sim para tudo, ela não vai conseguir colocar limite, porque o feminino adoecido ele precisa colocar limite.
E aí as pessoas podem abusar dessa pessoa aí. E o abuso, eu falo, não é só abuso sexual, não. É abuso de autoridade, né? Abusos emocionais. E já o masculino adoecido, no relacionamento interpessoal, no relacionamento no trabalho, na convivência com outras pessoas, vai ser aquela pessoa que às vezes vai ser até evitada. Por quê? Porque ela explode muito fácil, né? Porque vai ser aquela pessoa que todo mundo vai olhar e por vezes não vai nem querer conviver muito. Então, olhe aí pro seu feminino, olhe pro seu masculino, observa se ele tá saudável, se tem alguma coisa que precisa melhorar. E vamos nessa, vamos evoluir e vamos ser cada dia melhores. Gratidão, até a próxima.